Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais o tema da consciência, porque nós vamos receber um convidado que vai poder falar com a gente como que ele trabalha, como ele vivencia, como ele testemunha a consciência como a causa primária do nosso universo no seu dia a dia, no seu consultório, na sua área de trabalho. Então, tenho muita alegria em receber hoje o Mário Sérgio, que já esteve aqui em outras lives, mas faz tempo que o Mário Sérgio não aparece por aqui, né? Já estava mais do que na hora dele vir de novo falar um pouco sobre a vasta experiência clínica que ele tem nos seus atendimentos de psicologia transpessoal, nas suas pesquisas, onde ele vai conseguir complementar muito bem o que o paradigma quântico fala, o que o paradigma quântico já traz para a gente, né? Então, vamos aguardar um pouquinho, ele já deve estar chegando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma. Olha, a Raquel falando aqui, melhor psicoterapeuta da vida. Que legal, Raquel. Então, tô vendo que você já passou aí pelas mãos profissionais do Mário Sérgio, né? Que legal. Realmente, é um grande estudioso, uma pessoa que tem uma vasta experiência, uma dedicação muito grande com o trabalho que ele faz, e eu sempre gosto muito de conversar com ele. Bem, enquanto o Mário Sérgio não chega, deixa eu contar para vocês que finalmente o meu esperado livro com o Dr. Francisco de Biase vai sair, já saiu, né? Já está na gráfica, terminando a impressão, e eu já comecei a pré-venda para os alunos, para o pessoal que está lá nos grupos do WhatsApp. Se você ainda não está nos grupos VIP do WhatsApp, olha, entra lá no meu perfil aqui do Instagram, vocês vão clicar no link que tem lá, e vai aparecer vários links para vocês, entre eles o link de um dos grupos do WhatsApp. Daí entrem lá, porque nos grupos vocês vão sempre receber as coisas em primeira mão. Ontem nós também fizemos uma meditação online, foi muito boa. Convidei todo mundo que está lá nos grupos VIPs, porque quem está ali segue mais de perto, né? Recebe o link das lives toda semana para vocês não esquecerem, né? Todas as lives de terça e quinta, tudo que é material gratuito vocês recebem lá, e recebem os avisos e os convites também dos eventos que não são gratuitos. Ó, o Mário Sérgio aí. Não enveio o convite, não. Tava esperando você chegar. Você não enviado. E a Raquel, querida, falou aqui que eu sou a melhor professora de física quântica. Obrigada pelo carinho. A Raquel já está comigo aí há bastante tempo, né, Raquel? A Geise falando aqui que a meditação de ontem foi maravilhosa. A Socorrinha, terapeuta também. Bom, gente. Ó, o Mário Sérgio chegando aí. Mário Sérgio, você entrou, mas não está aparecendo aqui na tela. Você está no celular, a sua câmera está aberta. Ó, confere aí se a sua câmera está aberta, microfone. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas a sua imagem não está aparecendo. Agora tá abrindo. Peraí, tá vindo. Você tem que virar, você tem que clicar para inverter a câmera, igual quando a gente faz selfie, sabe? Você clica ali naquele
Geralmente é uma setinha assim, ó, que faz esse movimento. Aê! Agora enquadra em você. Isso aí. Não, agora deitou. Bota do outro jeito. Isso. É assim mesmo. O Instagram muda as configurações, aí quando a gente vai entrar já não é mais daquele jeito. Na verdade, é que eu estou com um tablet e ele tem a câmera lateral, por isso que está complicado. Ah, entendi. Mas ó, vê se você consegue entrar mais no meio da imagem. Você tá meio no canto ainda. Vê se. Mas se não der, tá bom. Tá dando para te ver. Isso aqui é importante. É, a live, o que dá mais certo é o celular mesmo. Pelo computador não dá certo. Já teve um convidado meu que tentou fazer, não funcionou. Aí, pronto, ó. Agora tá certo. Tá, Maravilha. eu posso trocar pelo celular, Danilo. Não, deixa, porque o nosso tempo é curto, né? Essa live da hora do almoço é só 40 minutos. Então, vamos aproveitar, né? Mas, Mário Sérgio, Assim tá bom, então. tá bom. Olha só, eu queria que você se apresentasse de novo, falasse um pouquinho da. Ó, a Raquel tá falando que ficou mudo. Aqui tá tudo normal, Raquel. Tô ouvindo o Mário aqui normalmente. Ah, voltou. Foi alguma coisa aí da sua conexão. Então, fala, se apresenta aí para o pessoal, Mário Sérgio, como que é a tua trajetória aí na clínica, nos estudos? Conta pra gente um pouquinho. Deixa eu te falar, eu tô. Não, Ah, agora parece, agora eu tô direto com você. Só para te explicar. hum, não tá ruim aí para você? Aqui para mim tá normal. Não, não, o que está acontecendo é que eu estou tendo duas vozes ao mesmo tempo, com pequeno. Não, mas aqui tá vindo normal. Aqui não tá vindo com eco, não. Eu estou ouvindo o que eu falei há pouco. Nós estamos com um problema de espaço-tempo. Ah, mas você tá só no tablet ou você tá com o celular junto? Deixa. Não, não, celular não. Não, mas se não estiver te atrapalhando, aqui tá saindo normal para quem está assistindo. Aqui eu estou ouvindo duas vezes. Talvez seja melhor eu desligar o tablet É, se e você tá com o entrar pelo. celular, se você tá com o celular aí, então sai e entra pelo celular, não tem problema. Posso desligar agora o tablet e aí eu entro pelo celular? Isso, faz isso. Vê se fica melhor para você. Mas, mas atrapalha para mim. Não, pode sair, não tem problema não, porque a live é minha, a live não vai cair. Você sai e entra de novo. Não tem problema não. Então, gente, até o Mário Sérgio se acertar lá. Eu estava falando com vocês que finalmente saiu o meu livro com o Dr. Francisco de Biasi, estava sendo esperado aí pelo pessoal. Olha, a imagem dele ficou congelada ali. Daqui a pouco o Instagram entende que ele saiu e tira. Peraí, porque eu acho que é, ele não saiu da live. Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou fechar a live aqui e a gente entra de pronto, saiu. Ah, então agora deu certo. Aí agora ele entra com o celular direitinho. O livro se chama Consciência, Física Quântica e Neurociência, né? Então, esse livro tá todo mundo na expectativa
porque a editora demorou demais. Eu fiz com uma outra editora, não é a editora que eu estou acostumada a fazer. E já tem 6 meses, já se passaram 6 meses da data que o livro seria entregue e só agora que estão entregando. Então, isso aí acabou gerando uma expectativa do pessoal. E em breve eu coloco o link para vocês aqui também, tá? Aqui no Instagram, por enquanto eu estou fazendo a pré-venda com os alunos, com o pessoal dos grupos VIP. E em breve já coloco aqui também, para quem quiser, uma oportunidade que vocês têm de adquirir o livro em primeira mão, né? Antes até do lançamento oficial, porque a gente faz a festa de lançamento e tal. Mas eu já nessa pré-venda, você já adquire o livro, já recebe ele na sua casa antes até do lançamento oficial. Então, ai, que felicidade, gente. Que felicidade. Isso nunca tinha acontecido comigo, porque os outros livros foi bem tranquilo. O primeiro, o Quantum Primordial, foi eu mesma que editei. O Quantum Sapé, que é a chave quântica, eu fiz com a editora Coi, que também foi rapidinho. E esse agora, junto com o Dr. Francisco, nós optamos por essa outra editora, a editora Casa, mas é uma editora muito boa, faz um trabalho muito bacana. Vocês vão ver que o livro está muito bem elaborado, diagramado, capa, né? Eles são muito caprichosos, tem um trabalho muito bom. O Mário Sérgio aí voltou. Finalmente. E do celular é tranquilo. Então, gente, eu estava te pedindo, né, para você se apresentar aí para o pessoal, que faz tanto tempo já da nossa última live. Tem muita gente nova aqui hoje. Então, muito bom te rever, é um prazer. E vamos ver se eu toco hoje num tema que é um pouco mais delicado, mas é da minha prática também, e que se insere nesse tema da consciência como o que constrói o universo, né? Que é o fundamento do universo. Isso significa que nós temos que mudar. Bom, esse é o assunto que você nos ensina o tempo todo. Eu só vou repetir superficialmente, dizendo que é uma mudança de paradigma, né? De modelo mental, né? Graças ao Thomas Kuhn, nós entendemos isso. Isso era muito importante, né? A partir das anomalias a um modelo vigente, que é o paradigma clássico cartesiano, newtoniano, das anomalias a esse modelo é que nós vamos percebendo e sentindo a importância de mudar o paradigma, ou ampliar, pelo menos, o que significa mudar a nossa janela de percepção do mundo. Né? Basta a gente imaginar que por uma janela que nós olhemos, nós vamos ver um pedaço da realidade. Quanto mais ampla for essa janela conceitual, melhor para compreendermos. E isso vem acontecendo, o impressionante é que acontece desde as antigas tradições. Há um conhecimento muito profundo já sobre isso, mas que sempre foi relegado às religiões, então, crenças. Só que o paradigma também é feito de crenças né, e experiências, enfim, que uma comunidade científica vai realizando e vai modelando o nosso modo de pensar. Então, eu tive a felicidade, eu diria, de nascer numa família que, a partir de um certo tempo, teve uma orientação espiritualista, espírita. Então, eu, de certa forma, já tive isso desde cedo. Mas no tempo que eu fui para a universidade, eu resolvi que precisava abandonar essa visão de mundo que eu tinha, porque digamos, fazia parte de uma religião, embora o espiritismo não seja, na minha opinião, uma religião, mas eu abandonei, precisei deixar para aprender os outros modelos, as outras formas de compreender a psique humana, né? A formação em psicodrama, psicanálise, gestalt-terapia,
as psicoterapias corporais, enfim, todas as visões de diferentes mestres para conseguir compreender. E eu percebi que cada nova teoria eu precisava mudar completamente o meu raciocínio, o meu modo de pensar. E eu fui percebendo que realmente a nossa tendência é nos apegarmos a uma certa teoria e ela faz com que nós façamos a leitura da realidade a partir daquela teoria ou daquela crença. No fundo, tudo é crença, né? Algumas crenças mais validadas, outras menos, mas no fundo tudo é crença. Então a realidade é algo que nós estamos sempre querendo alcançar, né? Talvez o real, porque a realidade é uma construção sempre muito subjetiva. E, bom, então eu levei alguns anos com essa formação psicanalítica muito forte. Eu, de fato, isso se inseria também, claro, num desejo de ter um recurso eficiente para atender pacientes, mas eu trabalhava também no Hospital Bom Retiro, que é um hospital espírita, era um hospital espírita de psiquiatria. E ali havia, dentro do meio espírita, uma tese de que os transtornos mentais, eles eram influenciados, sofriam influências espirituais. É uma tese sempre cara aos espíritas. Eu já falei um pouco sobre isso, mas assim, muitos hospitais, mais que centenas de hospitais psiquiátricos foram construídos com base, né? Espíritas foram criados com base nessa crença, nessa hipótese, então. E em 91, nós começamos a fazer parte de um grupo, foi criado um grupo por médicos, psicólogos e médiums para investigar essa hipótese, né? E é um trabalho que existe até hoje. Por quê? Porque, então, aquilo que era uma hipótese, que para mim eu até olhava com uma certa desconfiança, porque eu tinha um outro modelo mental, eu comecei a observar isso na prática, na experiência diária, e especialmente nesse grupo. Um primeiro caso que eu atendi no consultório era uma criança com terror noturno, e ela, nenhum outro profissional que os pais tinham consultado, como o neuroinfantil, o terapeuta sistêmico, etc., o clínico, não entendiam o que estava acontecendo com essa menina, né? Aquele pânico, aquela gritaria, quando ela dizia que ela não era aquela menina por quem eles chamavam, não tinha aquele nome, e eles não eram os pais dela. Então, ali, dependendo da leitura, a gente vê sintoma psicótico, mas eu me abri para a hipótese de que poderia haver ali, de fato, uma influência. E era a primeira vez que eu estava trabalhando com isso. E aí, nesse grupo, quando colocamos os nomes a serem investigados, vem através de uma médium, uma ameaça de que eu não devia me meter nesse caso, né? Porque não é porque era criança que seria inocente. E aí veio toda uma história que não cabe aqui contar, mas que me impressionou fortemente, entendendo que esse quadro, esse sintoma, então, era o retorno de um passado, né? Na psicanálise a gente diria o retorno do recalcado, daquilo que foi esquecido. E a gente sabe, isso é muito compreendido hoje, né? Que os nossos sintomas, em todos os níveis, emocional, psíquico, sintomas físicos, são de fato o retorno de algo que não está resolvido para nós. Nós sabemos isso hoje. Felizmente há muita informação, né? Há uma quantidade imensa, então há uma comunidade que já começa, que pode compreender dessa forma. Só que a questão é, mas de qual tempo, né? Na psicanálise é na primeira infância, basicamente. A questão daí da dinâmica familiar. Mas já há investigações importantíssimas sobre o período perinatal, por exemplo, né? A pré-concepção, a concepção, a gestação, o nascimento, né? Nós temos esse período que é estruturante da personalidade, é a base
digamos, da construção de um edifício, que é a nossa personalidade. Esse edifício vai estar muito marcado pelas experiências deste período perinatal. Então, eu dei um salto aí, mas só fechando o caso, então, desse atendimento clínico. Esse foi o primeiro caso que me mostrou que eu não poderia deixar de lado a consideração das questões espirituais, né? Que eu começo a resgatar essa dimensão espiritual dessa forma, a partir da experiência clínica. Então, foram centenas e centenas de casos que a gente investigava dessa forma, os benefícios eram evidentes, né? Os pacientes melhoravam, na maioria das vezes. Claro, há casos muito graves e muito difíceis, isso é um outro assunto muito longo, né? A esquizofrenia, por exemplo, é um diagnóstico bastante reservado, né, no sentido da evolução, mas outros diagnósticos, com o advento das medicações, que foi avançando muito também, e o avanço das psicoterapias também. Hoje nós temos, felizmente, uma grande deshospitalização, né? Mas, enfim, então foi a partir daí que eu fui buscar ampliar meu modelo de compreensão pela formação em psicologia transpessoal e depois pela formação com um psicólogo inglês chamado Roger Vogel, com quem tivemos um treinamento muito, muito bom, muito importante, integrando várias teorias, mas basicamente um modelo de abordagem, de acesso à memória profunda, né? É mal chamado de regressão porque a gente acessa, na verdade, a informação no espaço-tempo, né? E aí tem essa questão da memória. Onde que está a memória, né? Depois a gente vai entendendo aos poucos que a memória é o universo, né? O Jung chamou de inconsciente coletivo. O Sheldrake, ele vai falar dos campos mórficos. Então nós temos como base da teoria, né? E temos que lembrar aqui, claro, do DiBiase, uma teoria holoinformacional da consciência. No fundo, tudo é consciência e energia é informação. Essa é a base, né, desse paradigma ampliado que a gente precisa entender, e as pessoas hoje têm muita informação. Precisamos cuidar com um aspecto apenas difícil que a gente observa, não só na questão das teorias, da visão de mundo, a gente vê hoje na questão política muito intenso isso, que é, quando nós temos um certo modelo de compreensão, a gente não quer abrir mão dele, nós queremos ter a certeza. Então, a coisa mais delicada é nós nos abrirmos mão da certeza, né? Como diz o Edgar Morin, a dúvida é a maior conquista da humanidade, né? Nossa, desculpe te interromper, mas Não, você não, falou interrompa à agora vontade. uma coisa muito importante, que foi a conclusão do Max Born, que foi um dos físicos Isso, arquitetos da teoria quântica, que ganhou o prêmio Nobel e tudo. É um físico completamente reconhecido, né? Por que que eu puxo isso, esse detalhe? Porque tem muito físico aí falando besteira e que mal terminou a graduação, mal terminou um mestrado, um doutorado. E eu acho que esses físicos que realmente foram os arquitetos da teoria quântica, eu prefiro ouvir a eles. Me desculpe, mas eu acho que eles têm mais autoridade para falar. E ele dizia que o grande mal da humanidade é achar que só existe uma verdade, é aquela que eu possuo. Que esse é a raiz de todos os males da humanidade, que foi o que você colocou aí muito bem agora, né? Então, e alguém disse que a mudança viria não porque os cientistas mudariam, mas porque iam morrendo, o né? Max Planck, o pai E da viriam física novos, quântica. né? E viriam novos. Que ele via que essa mudança de paradigma é algo muito difícil, porque as pessoas se apegam a isso com a própria vida, como você falou. A pessoa tem aquela verdade e aquilo, e ela se identifica, a própria personalidade dela passa a fazer parte daquilo. Isso.
né? Então a pessoa luta por aquilo como a própria vida. Mas essas pessoas vão morrer e de velório em velório os paradigmas mudam, Exato, exatamente. né? Porque as outras gerações já nascem com uma mente mais aberta. Hoje de manhã, no Instagram, né, que traz um monte de informação de boa qualidade, né? Tem muita coisa que a gente vai descartando, mas tem coisas boas. Mas era um menino de 5 anos falando sobre os chakras. Ele fez toda uma aula de uma explicação sobre os chakras. Não sei se isso veio espontâneo ou se ele decorou, de onde veio, mas ele fez uma aulinha a respeito dos chakras, dos centros de energia vital. Excelente, né? Ele fez um resumo maravilhoso. Então, até me lembrando de que esse é um sistema de informação, já que a base de tudo é a consciência, e a consciência que estrutura a energia e que se manifesta de diferentes formas, é o que a gente precisa compreender, né? O Sheldrake nos ofereceu um modelo muito interessante com os campos mórficos, Uhum. né, de que todos estamos conectados. Eu acho que é bom só lembrar rapidamente aquela experiência que ele faz, que é talvez a mais famosa, de deixar uma câmera filmando numa casa, a dona da casa e do cachorrinho sai Isso. É, passear e depois, quando voltam, logo, sem saber de nada, sem ser horário convencional, o cachorrinho vai esperar na porta, né? incrível, né? Então, essa ideia hoje mais próxima de nós é que tudo está conectado, todos estamos ligados no campo de consciência e energia. Precisamos continuar investigando, construindo modelos, porque são múltiplos níveis de manifestação, né? Não é uma coisa só, mas o modelo fundamental é isso. O universo é autoconsciente, como diria o Amit Goswami, e é essa consciência infinita que nós chamamos Deus, né? Essa consciência criadora, infinita, do qual somos uma parte, se fosse luz, seríamos uma partícula de luz, uma partícula onda, né? De É. luz, com todas as infinitas possibilidades, e nós precisamos tomar consciência disso para saber que nós somos co-criadores, né? Eu estou Isso, repetindo, perfeito. só, re, só repito aqui tudo que eu aprendo com você. Ah, imagina, Mário Sérgio. Mas você colocou muito bem essa questão toda. E é incrível como as pessoas que estão presas nesse paradigma clássico cartesiano, elas insistem em que não há provas, em que não há comprovações científicas, né, da reencarnação, do funcionamento quântico do cérebro, quando na verdade existem essas provas, mas Existe. eles colocam de lado, eles ignoram, né? É Como algo que eu não quero ver, né? eu não quero ver, exatamente. Então eles dizem, ah, não, não há evidências, porque quando tem evidência eles não olham, quer dizer, vai continuar sem ter evidência para É, sempre. Desse... e é como a questão da vida após a morte, né? Há tantas evidências na história da humanidade, mas as É, pessoas ainda dizem, não, eu não acredito porque ninguém voltou para contar, ah, né? É mais ou menos como aqueles bebês no útero que eles se perguntam, mas será que a vida após o parto, né, após o é, nascimento? Não, nunca mas ninguém na voltou verdade para contar. já voltaram para contar, só que não no mesmo corpo. Mas tem pessoas que voltam e contam detalhadamente sobre a vida anterior, né? Tem Nossa, lembranças espontâneas sobre ter vivido outras vidas, né? O caso daquele menino James, que é famoso, né? Que ele lembra de detalhes impressionantes sobre uma vida anterior, que ele morreu como um piloto da Força Aérea Americana, né? nossa, É um né? caso que encontra na internet, tem o livro, né? Que é Uhum. a Volta, né? O livro do James Não. Laning. Enfim, literatura imensa, literatura religiosa, não religiosa, Não, e espírita. mesmo
artigos publicados, né? Tem Artigos milhares, publicados. milhares de artigos publicados. E como o doutor Francisco muito bem cita, o Sir John Eccles, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele comprovou o comportamento quântico do cérebro. Aí como é que a pessoa vem falar que não existe? O cara ganhou o Prêmio Nobel, quer dizer, como que não foi comprovado? Isso é uma negação, né? Porque a gente tem medo de perder aquilo que a gente acredita. É o que a Isso gente é, estava falando. isso, isso é Né? muito delicado, porque isso vai implicar, né? Eu falei sobre a vida após a morte, porque é muito importante isso. Porque a vida é, antes de tudo, a vida infinita. Nós estamos aqui num corpo, temporariamente, vivendo como se fosse um intercâmbio, né, acadêmico. Nós estamos aqui para, eu acredito assim, para nos tratarmos e para aprendermos, né? Basicamente é isso, né? Para nossa evolução de nossa consciência espiritual. Então, isso chega naquele ponto, né? Que vocês tocaram na live com o Henrique também, que é a questão do que sucede, né, após a morte. Então, o que pode suceder é que nós continuamos mantendo os mesmos padrões. Morrer é só deixar o corpo físico. Continuamos sendo quem nós somos. A mesma personalidade, sentimentos, emoções, amores e ódios, né? E isso tudo continua porque nós temos uma enorme identificação com a nossa personalidade e com esse corpo. Então nós seríamos fantasmas. Quem puder enxergar, vai enxergar exatamente do jeito que nós somos, com a mesma aparência e etc. Né? Mas imagine agora pessoas que, por alguma razão, faleceram em situações trágicas, um acidente, assassinato, etc. Essas pessoas ficam profundamente marcadas pelo trauma, que permanece após a vida, permanece após a vida, desculpe, que permanece após a morte. E isso significa que nós temos um plano, uma outra dimensão que é entremeada com a nossa, com um monte de gente invisível, um monte de fantasma, que convive com a gente o tempo todo. E nós somos um sistema energético aberto, uma Wi-Fi aberta. Né? Pouca gente tem esse entendimento, até que existem recursos para manter um equilíbrio, para tentar manter um certo bloqueio nesse campo, para que a gente não sofra tantas interferências. Mas isso é humano, nós sofremos o tempo todo interferências, sensações, emoções, imagens, durante o sono, através até de sonhos ou pesadelos, né? Nós somos um campo aberto, uma Wi-Fi aberta, e sofremos o tempo todo interferências. Podemos sentir sintomas físicos graves até, vamos em médicos e não descobrimos a causa. E é com frequência que a causa pode estar na proximidade de um campo, né, de alguém que não está bem, simplesmente, como foi o caso de um paciente que ele tinha medo de morrer do coração, um ataque de pânico, e quando a gente investigou, a mãe dele tinha morrido do coração, um ataque cardíaco, e ele sentia tudo o que ela sentia. Né? Quando isso foi entendido e trabalhado, ele melhorou. Ele sentia a mãe que estava junto, apegada a ele, não era nem por mal. Mas também há os casos em que esses apegos ocorrem, ou essas interferências ocorrem, com intenção de prejudicar. Né? Porque Com lados negativos, né? Alguém morreu com ódio de alguém e vai querer se vingar, né? E aí nós encontramos histórias que duram séculos. É incrível. Quando eu falo encontramos através do acesso direto, através do próprio paciente que acessa suas memórias profundas, ou através de médiums. É o que muitos grupos mediúnicos fazem, de várias formas diferentes, né? Até igrejas a gente vê isso acontecendo em centros espíritas, em umbanda, de várias formas a gente vê que já existe esse entendimento e algumas formas de tentar afastar, né? E curar essas interferências.
Esses são processos assim delicados, é preciso fazer com muita seriedade, respeito, ética, amor, sempre numa referência do amor incondicional e do perdão. Uhum. Porque essas conexões que existem, que às vezes nascem, que são movidas pelo ódio, elas nasceram de situações extremamente difíceis, pessoas que sofreram grandes crueldades e no momento da morte simplesmente prometem se vingar, se descobrem vivos ainda, né? Deixaram o corpo, mas ainda estão presos nessas histórias durante séculos. Mas Nossa. essas pessoas reencarnaram ou não reencarnaram? Né? Nós estamos aqui admitindo também essa hipótese da reencarnação, para mim muito evidente, não tem nem como Uhum. discutirmos, né, essa questão da evolução através de várias existências. Uhum. Essas pessoas, sim, muitas já encarnaram mais do que uma vez. O espírito, como essência divina, encarna. Mas trazemos algumas experiências ainda do passado como desafios de evolução. Então, nós temos sintomas, temos o retorno do É, passado, do esquecido, né? Que a psicanálise acredita que é só da infância. Não, é de qualquer é, tempo, porque na consciência esse tempo não existe, o tempo sim. cronológico. Então, quando nós focalizamos num certo sintoma que o paciente está apresentando, ele pode lembrar de uma história muito antiga, de, sei lá, 100, 200, 300, 500 anos, 1000 anos. Né? Ela pode estar ainda preso numa certa história, numa certa morte. A Uhum. morte, ela congela um padrão mental. Né? É Uhum. como se o filme da vida terminasse ali na morte física e a gente vai vivendo, continua vivendo naquele padrão mental, que é o que a gente alcançar. É aí que eu resgato a importância do budismo, o ensinamento da transferência da consciência no É, momento da morte, né, tão importante, onde podemos trabalhar os nossos apegos, né, para nos libertarmos de qualquer coisa que possa nos manter ainda uhum. presos na dimensão física, né, vagando por aqui como almas errantes ou como fantasmas, enfim, e fica É, querendo ainda puxar o pé de muita gente. é, Né? Então, é isso mesmo. infelizmente, a psicosfera do planeta é, tem milhões de almas assim, né? Uhum. E como eu disse, não são almas que nunca mais reencarnaram. Não, o espírito como essência reencarna, nós estamos conectados com essas memórias é como se tivesse uma... Isso é uma questão bem delicada e importante para debater mesmo, eu não tenho toda a resposta. Mas é como se essas almas continuasse vivendo, né? Tanto que a Uhum. gente acessa e a pessoa diz, não, mas eu estou aqui. A gente pode dizer, não, mas você morreu. A pessoa diz assim, como eu morri? Eu estou aqui, você não está vendo esse ambiente, essa mesa que eu sinto que está aqui, né? Esse corpo que eu sinto, que ainda me dói, ainda eu sinto por exemplo, né, um caso, a forca porque eu me enforquei, né? Mas eu tô aqui, enfim. É. Então, se nós nos abrirmos para as experiências anômalas, né, e há até uma psicologia anomalística hoje, que vai, a parapsicologia, de grande tradição já e com tantas respostas, Uhum. eu diria que nem é uma paraciência, é uma ciência, mas Uhum. temos também a psicologia anomalística, e já tem muitos trabalhos produzidos nessa linha de investigação. Isso resgatando de novo lá o Thomas Kuhn, né? Porque vão se acumulando tantas anomalias, chega uma hora que a gente tem que ter um outro modelo É, para exatamente, explicar. exatamente. E eu fico feliz assim, devagarzinho, essas novas ideias vão se expandindo, né? Que eu conversei com a Carol, o nome dela, agora eu já não me lembro, tem tanto tempo que a gente conversou sobre as Carolina, emergências espirituais, é a Caroline, né? uhum. E ela está divulgando esse trabalho, né, de reconhecer essas emergências espirituais, porque que confusão que dá, né, quando essas... Esse trabalho dela é excelente, né? Reuniu um grupo que justamente está organizando aqui
aquilo que o Stanislav Grof, especialmente a esposa do Stanislav Grof, criou nos Estados Unidos, que é uma rede de atendimento às emergências espirituais, porque a própria Cristina Grof passou por isso. Para quem não conhece, o Grof foi um grande pesquisador, né, ainda vivo, acredito que ele está com quase 100 anos, né? Lançou 2 volumes do Caminho do Psiconauta, né? Que tem toda a obra dele. Começou lá atrás, com Além do Cérebro, em pesquisas na universidade, quando eram permitidas ainda, com LSD. Né? Então, foi um grande pesquisador da consciência. Depois abandona o LSD pela proibição e passa a adotar a respiração, que ele chama de holotrópica. Tem a ver também com a respiração do renascimento, né? Que foi desenvolvido pelo Leonardo Orr, que teve numa banheira de banho quente e teve uma experiência espontânea de voltar à vida intrauterina. E, enfim, então, grandes pesquisas, um volume imenso de livros importantes, assim como depois também o Amit Goswami, etc, etc, etc. Então, não é por falta de conhecimento, não é por falta de gente pensando, pesquisando, investigando. E essa questão delicada, especialmente para profissionais, médicos ou psicólogos, mais os psicólogos, porque os conselhos de classe são mais rígidos nesse aspecto, e então nós temos aí uma limitação mesmo, né? Uma certa perseguição, se a gente falar a respeito de questões que não estejam ainda, digamos, tão comprovadas pela ciência, né? Mas a gente vê as evidências clínicas, nós vemos os sintomas, e esse modelo permite uma compreensão muito mais ampla sobre o sofrimento humano. Então, tem uma característica, uma técnica, digamos, é difícil até de enquadrar isso, né? Chamada captação psíquica. Nós somos um campo de consciência que nós podemos acessar de forma consciente à distância. Isso. Então, fazemos isso com uma pessoa sensitiva, que ela consegue acessar um campo psíquico de uma outra pessoa. Obviamente com ética, para auxiliar, né? Existe um campo chamado apometria, que faz essa captação à distância, né? Essa ação à distância, e os efeitos também são muito importantes, os resultados clínicos são muito importantes, né? Mas é algo que está aí nessa esteira do que a gente está colocando aqui como paradigma, como modelo básico da teoria holoinformacional da consciência. Então, no campo de consciência é possível acessar, isso existe o tempo todo, estamos em conexão o tempo todo, só não temos isso tão consciente. Mas tem pessoas, só para resgatar a tua dica aqui da Carolina Moraes, né? Ela passou alguns anos atrás por uma emergência espiritual, isso foi desencadeado por uma questão emocional, né? Onde ela foi excluída de um grupo de busca de conhecimento espiritual que ela participava por preconceito, e ela fez um quadro assim que qualquer psiquiatra diria que era psicótico, né? A expansão, as percepções que ela tinha, e mesmo alguns momentos, ela fala isso abertamente, eu posso comentar, ela sentia um amor imenso, um amor infinito, então ela achava que ela seria talvez um apóstolo, ela seria alguém que viria mudar, né, a humanidade, e depois, claro, ela vai aterrando de novo, vai colocando o pé no chão, mas até ela compreender, ela conta que o que ajudou, de fato, ela compreendeu que ela estava vivendo de forma tão maluca, ela pensou que estivesse ficando, sim, completamente doente mental, mas ela compreendeu lendo o livro do Stanislav Grof, chamado Emergências Espirituais. Que é um grande modelo, acho que a psiquiatria ganharia muito estudando, a partir dos emergências espirituais, esses quadros, todos os quadros de transtornos psíquicos, na minha opinião,
devemos buscar a compreensão de forma espiritual, porque é a nossa essência, é a nossa natureza. Porque é tudo uma coisa só, na verdade, é por essa ignorância mesmo do paradigma, né? Isso, que queremos reduzir ao cérebro, por exemplo, né? É, O cérebro não é o criador de tudo, como diria aquele nosso grande físico, o Nicoleles. uhum, pois é. E o Mário Sérgio, uma pessoa que esteja passando por uma situação semelhante, que você disse que a ideia básica é ajudar pessoas que estão passando por isso, né? O que a pessoa pode fazer hoje, se ela tem onde ela procurar alguma informação, como é que ela faz? Tem essa rede, né? Em inglês seria SEN, seria SEN, né? É um Ah, network tá. das emergências espirituais. Isso tem um site, né? Isso não é difícil encontrar, Ah, inclusive no então tá. Então a Instagram. pessoa pode pesquisar por emergências Pode pesquisar. espirituais e ela E, vai ter ali a. e a rede é SEN, SEN, né? Ah, tá. De network. E aí já existe um grupo de voluntários que são disponíveis para procurar atender essas pessoas, né? Tudo voluntário. A ideia é que seja uma rede voluntária. E agora foi lançado um curso sobre as emergências espirituais. A Caroline fez a primeira palestra, mas vão haver outras palestras ainda com profissionais, com médicos, com psicólogos, enfim, terapeutas. Nossa, que coisa boa, né? É excelente, Que avanço, né? de grande qualidade, de grande qualidade, vale a pena assistir. Os profissionais devem assistir porque vai abrir um outro jeito de pensar o que a gente chama de psicoses, né? Uhum. Quando estava ainda atendendo na clínica dia, né, ou dentro do hospital psiquiátrico, ou numa clínica dia, né, que é uma clínica, um hospital aberto, é um hospital dia, identificava com muita rapidez quando eram casos onde havia um desencadeamento por questões espirituais. E o próprio paciente, independente da crença que ele tivesse, ele identificava. Porque basta você pedir para a pessoa fechar os olhos e sentir no corpo, e a gente vai acompanhando as informações que o próprio paciente está trazendo, vai se abrindo um campo enorme de conhecimento, né, que Uhum. facilita o autoconhecimento, isso como psicoterapia, que a gente entende também como autoconhecimento, é maravilhoso. É. Então, chegava um momento que eu precisava perguntar para as pacientes, as mulheres muito mais sensíveis sempre, eu perguntava se elas queriam continuar sendo apenas malucas, né? Eu tinha uma certa Uhum. intimidade para dizer isso, né? Ou elas gostariam de estudar um pouco mais a respeito disso, né? Da natureza do psiquismo e dessa sensibilidade que elas tinham, né? Uhum. Dependendo dos quadros, muitas vezes os quadros associados a tentativas de suicídio, depressão com tentativa de suicídio, etc., e que Uhum. infelizmente encontravam uma raiz na infância em abusos, né? De toda ordem, mas especialmente abusos sexuais, que deixa como se fosse uma fenda, digamos, algo aberto na estrutura de personalidade, que em algum momento da vida aquilo vai retornar, né, em alguma forma de sintoma, e normalmente as pessoas e nem os médicos, psiquiatras, identificam essa relação tão forte que existe entre as crises, os traumas da infância ou até de vida intrauterina com a sintomatologia psiquiátrica, né? Nossa, que lindo, né? Muito, muito bom, muito libertador, maravilhoso. E como Lama Santen fala, né, nós precisamos largar de ser analfabetos do mundo interno, do mundo espiritual, É, porque é uma área que fica de lado. A gente vai adquirindo tanto conhecimento e, no entanto, nós somos analfabetos quando se trata
de olhar o Pronto. mundo interno, de olhar o mundo espiritual, mas felizmente isso está mudando. Mário Sérgio, uma pena, nós já até passamos do horário aqui, que essa live costuma ser 40 minutos, mas já Isso. estamos aqui com quase uma hora. Mas eu vou te convidar, espero que você aceite de vir aqui outras vezes, Ah, porque sempre. o assunto é muito extenso. Pediram aqui uma literatura, mas eu acho que você já indicou os livros, né? Você já falou aí. O livro do Roger Burger, As Várias Vidas da Alma, sabe? Para quem quiser entender um pouquinho mais como é que essas outras existências interferem e a forma como um psicólogo junguiano conseguiu integrar isso de uma forma maravilhosa, né? Uhum, Fui fazer um curso com um grego, agora recentemente, a respeito desse método da DMP, do Deep Memory Processes, é, e de como ele lida também com os apegos espirituais. Foi muito interessante ouvir um grego falando sobre isso, desde lá de trás da Grécia Antiga, né, de Asclépios, e, tinha alguém lá, uma senhora com sensibilidade, que chegou uma hora e disse para mim, olha, tem alguém chamado aqui, chamado Roger Vulgo, ele está dizendo que você tem que escrever logo o teu livro. Eu pensei, puta, que preguiça, não é bem a minha praia. Mas ele disse que eu devia escrever um livro, né? eu acho também, eu também Registrar acho. essa experiência, né? É, Posso ler uma coisa só para fechar? claro. Só para fechar. Isso aqui é uma citação de São Tomás de Aquino. Enfim, não vás para fora, volta a ti. No interior do homem habita a revelação do ser, a verdade. Então, o caminho é o caminho que você sempre ensina, nos orienta, é o caminho da meditação, do silêncio da mente, e é para Uhum, acessarmos a nossa verdadeira natureza, que é é isso consigo. aí. Ah, que lindo. Muito obrigada, Mário Sérgio. Obrigada. Gente, uma tarde abençoada para vocês, porque eu já estou abençoada aqui com essa live. Que delícia. Muito obrigado. Agradeço muito Imagina, eu o que teu carinho e o teu agradeço. convite. Eu agradeço o tempinho que você dedicou para a gente aqui. Foi um E na prazer. quinta-feira não vai ter live, porque tem feriado, eu vou receber Obrigado. visitas, então vou furar com vocês essa quinta. Mas semana que vem estamos de volta. E eu estava falando aqui antes de você chegar do livro que finalmente vai Que sair, né? maravilha. Opa, até que enfim! E espero que traga aí também muitos benefícios para todos. Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima. Um abraço. Tchau.